Evangelho, quinta-feira da terceira semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: Quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro? Assim, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: Prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos. E vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da terceira semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, antes de mais nada, agradeço a paciência de vocês por esperar o envio da meditação de hoje, porque precisei fazer as viagens de retorno para Roma e não consegui a combinação de horário idônea para fazer a gravação da meditação. E agora que já estou outra vez instalado em Roma, tenho a oportunidade de poder gravar a meditação de hoje e agora estamos enviando para todos. Hoje a Igreja também celebra a memória de Santa Ângela Merici, Virgem. Ela é uma memória facultativa, mas que vai de encontro ao Evangelho de hoje, pois Santa Ângela Merici foi uma lâmpada colocada sobre o candeeiro. Uma mulher à frente do seu tempo. Como assim, padre? Ela nasceu por volta de 1470, no norte da Itália, e recebeu o hábito da Ordem Terceira de São Francisco. Dessa forma, como leiga, toma parte na família franciscana. E o Senhor inspirou em seu coração algo fantástico. Inspirou em seu coração de convocar jovens que se orientassem na vida prática da caridade, que vivessem aquilo que hoje poderíamos dizer uma consagração laical, voluntária, que voluntariamente oferecessem suas vidas para o cuidado da caridade com o próximo. E assim, pouco a pouco, começa a congregação feminina sob a invocação de Santa Úrsula, que vão ser chamadas de Ursulinas. Mas o grande passo extraordinário de Santa Ângela foi exatamente seguir aquilo que o Senhor diz. Pois aquele que tem, dar-se-lhe-á mais. Mas aquele que não tem, até mesmo o pouco que tem, lhe será tirado. E Santa Ângela, com aquilo que recebeu do Senhor, lançou-se à prática da caridade. E, como já tivemos a oportunidade de meditar em outros momentos, Santa Ângela havia um coração muito atento ao falar de Deus e deixou-se guiar pelo Senhor em uma grande novidade para a época. E desse modo, o Senhor, lá no 1400, já começava uma inspiração que depois ganharia força na Igreja por ocasião do final do 800, início do 900 e mais adiante agora nos nossos tempos, através das novas comunidades, nós vemos ali uma forte semelhança com essa iniciativa que depois foi ganhando também outros referenciais já no início do 1500. Olha que maravilha, meu irmão, minha irmã, como o Senhor vai renovando a beleza dos carismas e vai criando os movimentos dentro da sua igreja para que os batizados vivam a consagração batismal até as últimas consequências, ou seja, as raias da santidade. Vamos ouvir como Santa Ângela orientava as suas filhas espirituais
aquelas que depois foram responsáveis por guiar e cuidar de uma legião de pessoas na prática da caridade regular em suas casas. Ouçamos, olha a clareza do coração dessa mãe espiritual, e aqui nós poderíamos abrir um parêntese para esse ponto. Qual o ponto, Padre? A maternidade espiritual. Uma mulher que entrega o seu coração nas mãos do Senhor gera para Deus. E é verdade. Minha irmã, deixe-se guiar pelo Senhor ao longo da sua vida como batizada e como consagrada, mais ainda. Mas como batizada, deixe-se guiar pela mão do Senhor. Cada filho é único na nossa história. É a medida que se entrega de amor, de sacrifício, de estima, de atenção por cada um deles é distinta. O amor é o mesmo, é sempre o mesmo coração que ama e que ama com plena intensidade. Por um filho sofre mais, por outro sofre um pouco de menos, por um filho precisa se dedicar de um modo, pelo outro se dedica de uma maneira um pouco diferente, mas na medida em que o Senhor conduz, saberemos sempre ajustar a entrega necessária por cada um, as palavras oportunas e fundamentais para cada um, mas sobretudo na educação de cada um dos filhos, o Senhor vai educando o coração de uma mãe a ser mãe para todos os filhos de Deus. A ter um coração que possa legitimar no mundo o testemunho da maternidade do coração de Deus, que é carinhoso, que cuida, que é amoroso, que sabe ouvir, que se preocupa, que zela no silêncio, que estima na distância, que admira na discrição, mas que em muitos momentos vem para perto, abraça e exorta com clareza. Então, a maternidade espiritual não é algo que vai acontecer apenas na vida daqueles, ou melhor, na vida daquelas que se consagraram a Deus. Mas a maternidade espiritual é a expressão mais bela da maternidade natural. E ela vai sendo consolidada também pelas mãos de Deus. Então, vivendo a maternidade natural, vai se aprendendo a viver sob a regência de Deus. E a sua maternidade natural vai se tornar, digamos assim, o palco histórico na qual o Senhor vai maturar esse grande coração materno que Ele quer entregar em favor de todos os homens, em favor da salvação e do cuidado de todos os homens. Uma oração importante a ser feita é: Senhor, faz de mim a mãe que o Senhor deseja pelos meus filhos, mas faça do meu coração, Senhor, um coração materno por todos os seus filhos. Amém. E confia a sua perseverança materna às mãos de Nossa Senhora, para que ela também possa zelar e cuidar desse coração que, segundo a entrega do seu Imaculado Coração, vai se fazendo dom de amor por todos os filhos de Deus. Agora ouçamos o que essa grande santa, Ângela Merici, escreve para suas filhas espirituais e fala bastante sobre esse zelo que acabamos de referir aqui na nossa meditação. Está na Liturgia das Horas o texto de hoje. Minhas queridas madres e irmãs em Cristo Jesus, antes de tudo, com o auxílio de Deus, empregai todo o esforço e diligência por deixar nascer em vós a boa resolução de seguirdes guiadas unicamente pelo amor de Deus e pelo zelo da salvação do próximo, ao consumirdes o cuidado e o governo da companhia. Olha que bonito. O primeiro passo é esse: deixar nascer a boa resolução de ser guiada unicamente por Deus. Aquilo que falávamos: Senhor, eu quero ser santo. Começa daqui, porque depois toda a ópera, todo o agir necessário para abandonar pouco a pouco aquilo que nos limita no caminho da santidade e aumentar ainda mais o vigor das virtudes, Deus vai conduzindo e vai nos ajudando.
Às vezes a gente olha a vida dos santos e se admira por tudo aquilo que eles se tornaram e realizaram e nos intimidamos, ou melhor, desanimamos. Mas o ponto aqui chave, que muitas vezes o maligno se aproveita, é que se estabeleça essa distância, onde nós venhamos a esquecer que tudo começou na vida dos santos, como falávamos outro dia sobre a conversão de São Paulo, com a firme resolução e propósito de não querer outro caminho, senão aquele que o Senhor falou, sede santos como vosso Pai é santo. Então ter uma resolução firme sobre esse propósito e suplicar isso nas orações, deixando-se modelar, deixando-se guiar por Deus. Esse é o passo inicial para sermos santos. E a gente está vendo Santa Ângela falando hoje isso para as suas madres, para as suas irmãs, para as suas religiosas. Continua Santa Ângela. Somente assim, olha que interessante, fundadas e arraigadas nesta dupla caridade, vosso cuidado e governo produzirão frutos bons e salutares. Pois nosso Salvador declarou: uma árvore boa não pode produzir frutos maus. Ela está dizendo para a gente de uma maneira muito clara que a gente pode produzir frutos. Sempre. Agora, para que os frutos sejam bons, então aqui está o ponto de discernimento para a maternidade de cada uma das nossas religiosas e mães que nos acompanham, para a maternidade espiritual de todas as mulheres, para a paternidade espiritual de todos os homens e para a paternidade biológica de todos os pais, enfim, para a vida de todos os batizados, produzir frutos é sempre possível, mas é importante que sejam frutos bons. E frutos bons nascem apenas se estiverem enraigados sobre esses dois propósitos. A boa resolução de ser guiado unicamente por Deus e o zelo pela salvação do próximo. Lembra que o padre falou lá atrás? Se tudo que Cristo recebeu do Pai, Ele entregou pela salvação dos homens, se a nossa vida é entregue nas mãos do Senhor, você acha que Ele vai empenhar a nossa vida em favor do quê? Da salvação do próximo. Então está ali, a gente não pode ter dúvidas disso. Esses devem ser os dois pontos bem fundamentais, né, na nossa identidade batismal, no nosso caminho vocacional. Não é uma exclusividade apenas para aquelas que estão à frente ou que participam da congregação das Ursulinas. Madre Ângela está falando para as suas filhas que têm o cuidado de governar sobre suas irmãs, sobre a congregação. Ou seja, está apurando a sensibilidade da maternidade espiritual do coração daquelas que se consagraram, e nós estamos aqui alargando essa compreensão para todos os batizados. Continuando. A árvore boa, ou seja, o coração bom, o espírito informado pela caridade, só pode praticar obras boas e santas. Olha, uma declaração, né, uma verdade, uma declaração absoluta. Então, um coração que ele é todo conformado pela caridade, ele se impõe diante da prática das obras boas e santas. Por isso, dizia Santo Agostinho, ama e faz o que queres. Isto é, deixa-te dominar pelo amor e pela caridade e depois faz o que queres. É como se dissesse claramente, a caridade não pode pecar. As mães, segundo a natureza, mesmo que tenham 1000 filhos, trazem a todos e a cada um gravados no coração e nunca se esquecem de nenhum deles. Pela força da verdade, perdi a frase aqui um instantinho. As mães, segundo a natureza, mesmo que tenham 1000 filhos, trazem a todos e a cada um gravado no coração e nunca se esquecem de nenhum deles pela força do verdadeiro amor que lhes têm. Até mesmo parece que quanto mais filhos têm, mais cresce o amor e o cuidado que dedicam a cada um deles. Olha que frase bonita, meus irmãos. Quantos mais filhos têm, mais cresce o amor e o cuidado que dedicam a cada um deles. Isso é uma grande verdade. Uma mãe, quando tem um filho que lhe traz tanta dor e preocupação no coração,
Cada vez que ela recebe o amor dos demais filhos, o seu coração se aquece, encontra consolação para permanecer amando aquele filho que se afasta e que está em sofrimento, que lhe faz sofrer. E nós às vezes ficamos perplexos, porque até parece que a mãe ama mais aquele que lhe faz mais mal do que aqueles que lhe faz tanto bem. Mas no fundo, o que a gente não está conseguindo perceber é que o amor daqueles filhos que são próximos e que lhe fazem bem nutre tanto o vigor e a esperança do coração daquela mãe que não deixa de amar o filho que está longe e que talvez esteja deixando de amá-lo e deixando de amar seus irmãos. Como é significativo isso. Com muito maior razão, olha agora a passagem que faz Santa Ângela, com muito maior razão, depois de dizer isso, com muito maior razão, as mães segundo o Espírito podem e devem proceder do mesmo modo, porque o amor espiritual é mais forte do que aquele que provém dos laços de sangue. E é verdade. Como muitas vezes o amor espiritual não é aprofundado até as últimas consequências, restamos com a impressão de que os laços de sangue são mais fortes. Mas o amor espiritual nos leva a atitudes audaciosas. Olhem o testemunho de cada um dos mártires. Olhem o testemunho que vimos há pouco de São Paulo e o seu amor com Estevão. O amor de Santo Estevão por São Paulo. E olha os frutos desse amor no zelo de São Paulo por Timóteo, Tito e por todos os demais colaboradores que passaram, que Paulo mesmo formou como o próprio São Lucas. Fantástico, o amor espiritual estreita os nossos corações de uma forma singular. Por conseguinte, diz Santa Ângela, minhas queridas madres, se amais estas vossas filhas com viva e sincera caridade, é impossível que não as tenhais gravadas no coração, todas e a cada uma, em vossa memória, em vosso coração. Que forte isso! E que bonito! Ah, se todas as nossas superioras provinciais das casas religiosas tivessem essas palavras de Santa Ângela presente em suas memórias e presente como como posso dizer, como um presente ou um presente, ficou cacofônico, me desculpem, mas tivesse essas palavras como um grande presente no dia em que receberam o ofício de governar as comunidades locais ou governar os conselhos provinciais, pudessem receber essas palavras. Toma aqui esse presente de Santa Ângela para iluminar o início da nova missão. E essas palavras aqui, minhas queridas madres, se amais estas vossas filhas com viva e sincera caridade, é impossível que não as tenhais gravadas, todas e a cada uma, em vossa memória e coração. Se ainda não estão gravadas assim, impressas dessa forma, né, com o fogo do Espírito Santo e marcadas pelo sangue de Cristo, é porque ainda precisamos aprofundar mais os vínculos da caridade. Diz Santa Ângela, peço-vos ainda que procureis orientá-las com amor, modéstia e caridade, e não com soberba e rispidez. Importa que em tudo sejais sempre agradáveis, de acordo com o que disse nosso Senhor, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Imitando a Deus, de quem lemos um dia, tudo dispôs com suavidade. E Jesus torna a dizer, o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Também deveis vos esforçar para tratar a todas com a maior delicadeza possível, evitando a todo custo jamais obter pela força e pela maledicência nada do que ordenais. Pois Deus deu a cada um a liberdade e não força ninguém, mas apenas propõe, chama e aconselha. Às vezes, no entanto, será preciso agir com mais severidade. Contudo, que isso se faça no tempo e lugar oportuno, conforme a condição e as necessidades das pessoas. Mas só devemos ser levadas a isso pela caridade e pelo zelo das almas, para que não se percam pelo pecado e a desobediência. Oh, meu irmão, minha irmã,
Bendito seja Deus. Obrigado, Senhor, pelo testemunho dessa que foi para nós uma lâmpada. E hoje, com o auxílio de Santa Ângela, tivemos a oportunidade de ver a vida que o Senhor propõe no Evangelho acontecendo na história. Não apenas ali, no 1400, mas também nos nossos dias, dentro de nossas famílias. E hoje o Senhor renovou em nós os firmes propósitos da caridade e apurou ainda mais aquilo que é oportuno para os laços de uma maternidade, de uma paternidade espiritual bem consistente, segundo o ensinamento do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santa Ângela e da Beatíssima Mãe de Deus, Maria Santíssima, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.